Olha, se tem uma coisa que quase todo mundo no Brasil concorda é o seguinte: os impostos aqui são altíssimos e o retorno que a gente vê nem se fala. Mas sabe, a discussão sobre quem de fato carrega o peso dessa conta toda, bom, ela acaba de ser virada de cabeça para baixo. Vamos entender isso melhor. Reclamar de imposto no Brasil é quase um esporte nacional, né? E convenhamos, não é à toa. Existe essa percepção há décadas de que o sistema é injusto na sua essência. É um sentimento que, de verdade, está muito enraizado na nossa cultura. O mais curioso dessa citação, que já é de 2008, é o quanto ela continua atual. Ela mostra que essa sensação de injustiça é tão, mas tão profunda, que sonegar impostos chega a ser visto por algumas pessoas não como um crime, mas quase como um ato de legítima defesa, sabe? Uma forma de se proteger de um Estado que cobra demais e entrega de menos. E isso não era só impressão, não. Os números confirmam. Já no final dos anos 2000, a nossa carga tributária já batia impressionantes 37% do produto interno bruto. Era uma das mais altas entre os países em desenvolvimento na época, o que só botava mais lenha na fogueira dessa percepção de um peso excessivo. Ok, então por que o sistema é tão pesado? A explicação que todo mundo dava, o senso comum, sempre foi a de um círculo vicioso, que focava muito na sonegação e na sobrecarga que isso gerava para as empresas. O raciocínio era mais ou menos assim: os impostos são muito altos, então muita gente sonega. Para compensar essa perda de arrecadação, o que o governo faz? Aumenta ainda mais os impostos para quem paga direitinho, principalmente as empresas. E o resultado a gente conhece: um setor produtivo que se sente sufocado e uma população bem frustrada com a falta de retorno em serviços. E aqui vale a pena deixar uma coisa bem clara: sonegação é crime, é esconder renda de forma ilegal para não pagar imposto. Já elisão é diferente. É usar as próprias regras, as brechas da lei, para pagar menos imposto de forma legal. É o famoso planejamento tributário. A visão tradicional sempre apontou a sonegação como a grande vilã da história. Mas e se essa visão de mundo estivesse, digamos, incompleta? Pois é, um estudo super recente e inovador, resultado de uma colaboração internacional, conseguiu fazer uma espécie de radiografia inédita do nosso sistema tributário. E isso mudou completamente o rumo do debate. A grande sacada aqui foi a metodologia. Os pesquisadores pegaram dados da Receita Federal e, pela primeira vez na história, conseguiram rastrear o dinheiro. Eles seguiram o fluxo desde as empresas até chegar nas pessoas físicas por trás delas, ou seja, nos sócios e acionistas. Isso permitiu descobrir quem realmente fica com os lucros e, no fim das contas, quem de fato paga impostos sobre essa renda. E o que essa análise revelou foi, no mínimo, surpreendente. Para não dizer chocante. Ela mostrou uma inversão completa que desafia basicamente tudo o que se pensava sobre como os impostos são distribuídos no Brasil. Dê uma olhada neste gráfico. Ele mostra a alíquota efetiva de imposto. O que é isso? É a porcentagem real da renda que cada grupo de fato paga em tributos. Repare no formato da curva, ela sobe, sobe e, de repente, para os mais ricos, ela despenca. É um formato completamente atípico. Para a imensa maioria da população, a alíquota efetiva média, quando a gente soma todos os impostos, fica em 42,5%. É um número bem pesado, né? Agora, segura o contraste. Para os milionários em dólares que vivem no Brasil, essa alíquota efetiva cai para 20,6%. É menos da metade do que a população geral paga. Então, o ponto central é este: os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos que a classe média e até os mais pobres. E este slide aqui deixa tudo ainda mais claro. Ele mostra o quanto o Brasil é um ponto fora da curva. Em países desenvolvidos, como os Estados Unidos ou a França, os milionários pagam uma alíquota efetiva bem mais alta que a média da população. Aqui, o sistema funciona exatamente ao contrário. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente chegou nesse ponto? Como foi possível criar um sistema tão regressivo? Bom, a pesquisa aponta para uma combinação de 3 fatores principais que explicam essa distorção toda. Vamos lá. Primeiro, a nossa enorme dependência de impostos sobre o consumo, sobre produtos e serviços. Esse tipo de imposto pesa muito mais no bolso de quem ganha menos. Segundo, a isenção total de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Essa é a principal forma de renda dos mais ricos e ela simplesmente não é tributada na pessoa física. E terceiro, uma série de benefícios fiscais para as empresas que, no fim da linha, acabam favorecendo os donos do capital.
Com esses dados novos na mesa, a discussão sobre justiça fiscal no Brasil sobe de nível. Não é mais só sobre se o imposto é alto ou baixo, mas sim sobre quem está pagando essa conta. A grande conclusão que fica é a seguinte: talvez o principal problema do nosso sistema tributário não seja só o tamanho da carga, mas a forma como ela é distribuída, que está de ponta cabeça. A conversa agora muda do quanto se paga para a pergunta fundamental: quem paga? E essa divisão é justa? E isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro. Com essa clareza que a gente não tinha antes sobre como o sistema realmente funciona na prática, a grande questão que fica no ar é: o que seria, de fato, um sistema tributário justo para o Brasil? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir as próximas décadas do país.